De classes gramaticais, né? Fomos até a letra F, partimos da letra G. Muito bem. Precisamos ficar mais atentos para que possamos perceber os erros. Palavra mais. Lembram? Nós vimos que a palavra mais tem muitas habilidades, né? E para descobrir qual é a classe gramatical dela, a gente só tem que fazer uma coisa: ver a quem ela se refere. A palavra mais está se referindo a quem? Olha só, olha só. Isso. A gente está dizendo que nós precisamos ficar mais ou mais atentos? Mais atentos. Na verdade, a palavra mais se refere a atentos, ok? Que é um adjetivo. Como atentos é um adjetivo, mais é um advérbio. Está se referindo Ao atentos, por isso que eu reforcei tanto, eu achei... olha só, vamos fazer a comparação. Pensa na ação. A gente está dizendo que nós vamos ficar mais, que nós precisamos ficar mais. É ficar mais tempo, por exemplo? Não, é ficar mais atento. Então, a palavra mais, nesse caso, está modificando o sentido de atento. Não é só ficar atento, é ficar mais atento. Intensifica a palavra atentos. E depois, gente, possamos perceber o que é aquilo ali? Locução verbal. Ótimo, locução verbal. Tá, legal. Letra H. Não entendi o que tu falaste. Bom, temos aquele o ali. É um artigo? Não. É um pronome oblíquo? Não. Pronome demonstrativo? Sim. Por que é pronome demonstrativo? Porque a gente pode dizer, não entendi aquilo que tu falaste. O pronome demonstrativo. O é um pronome demonstrativo. Tá. Gente, a palavra que vem a seguir, tá? Eu já vou colocar a resposta aqui, porque a gente nem falou nada sobre esse conteúdo, então talvez nós não chegássemos a esse resultado, né? A palavra que segue o é um pronome relativo. Depois, como eu já comentei, né, teremos um capítulo específico para ele, mas de tão importante, a gente já pode agora fazer um comentáriozinho informal. Como é que eu sei que uma palavra é pronome relativo? Tá, ela tem que fazer parte daquela lista, né? É que, quem, qual, cujo, onde, como, quando, quanto, isso tudo está no livro. Mas o que eu quero ver agora? Para que uma palavra seja pronome relativo, ela vai se referir a uma palavra anterior. E esta palavra anterior precisa ser um substantivo, um pronome pessoal, um pronome indefinido ou um pronome demonstrativo. Então, a palavra que, neste caso, é um pronome relativo, porque ela está se referindo àquele o ali. Quem é aquele o? Um pronome demonstrativo. Tá? Claro, agora a gente só falou assim, de leve. Depois nós vamos falar muito dessa criatura. Isso é de leve. Isso é de leve. Depois a gente vai conhecer até a respiração do pronome relativo. Tudo que ele pode querer inventar contra nós. Tá. Então, resolvidinha a letra H, né? Tá bom. Letra I. O local onde será construído o prédio está sendo preparado. Local, substantivo. Onde? Pronome relativo. Gente, o onde está na lista das palavras que podem ser pronomes relativos. Por que eu não vou lembrar agora a lista das palavras que podem ser pronomes relativos? Depois a gente vai falar disso, né? O fato é que o onde pode ser pronome relativo. Pode ser. E nós já poderíamos confirmar, inclusive, como é que a gente sabe que ele é um pronome relativo? Porque ele está se referindo a uma palavra anterior. Qual é a classe gramatical da palavra anterior? Substantivo. Ó. Na maioria das vezes ele se refere ao substantivo, inclusive, né? Tá, então, resolvida a letra I. Letra J. Gente, temos a palavra que. Já vamos aproveitar para decidir se ela pode ser pronome relativo. O que nós temos antes da palavra que na letra J?
É um verbo. Pode ser pronome relativo, então? Não. Esta criaturinha aí é a segunda possibilidade mais frequente de classificação para a palavra que. Conjunção integrante. Tá? Conjunção integrante. Eu já eliminei a possibilidade de ser pronome relativo porque não tem um substantivo ou um pronome antes, tá? Tá. Por que ela é uma conjunção integrante? Gente, a conjunção integrante inicia um tipo de oração subordinada, então a gente vai falar profundamente disso depois de novo, tá? Agora é só aquele comentáriozinho básico, tá? Para saber que existe, a gente já está se preparando, né? Tá. Como é que eu reconheço uma conjunção integrante? Eu vou substituir, eu vou colocar a frase aqui no quadro e a gente trabalha melhor. Ele sabe que nos aborrece, tá? Eu vou substituir tudo que vem a partir da palavra que pela palavra isso. Bom, fazendo essa substituição, eu confirmo a palavra que como conjunção integrante. Qual é a minha intenção ao substituir tudo que vem a partir da palavra que pela palavra isso? A minha intenção é obter uma frase sintaticamente completa, né? O que é uma frase sintaticamente completa? É uma frase que tem um sujeito e um predicado, um sujeito e um verbo, né? Ao dizer, ele sabe isso, nós temos uma frase sintaticamente completa? Não? Não vamos pensar em... Tá, mas não vamos pensar em sentido, né? Vamos pensar em estrutura. Temos um sujeito? Sim. Temos um predicado? Sim. O sujeito é ele, sabe isso é o predicado. Claro, se a gente quiser saber o que é o isso, aí, né, já é outro papo. Mas sintaticamente completa ela é. Ah? Oi? Saber de algo? Não, o verbo saber, digamos assim, como classificação mais tradicional, é transitivo direto. Eu sei alguma coisa, né? Ele pode funcionar como transitivo indireto em circunstâncias literárias, digamos assim, tá? Mas a classificação tradicional é transitivo direto. Eu sei alguma coisa. Eu sei o resultado e não do resultado. Então tá bom. E aí, conjunção integrante. Substituir tudo que vem a partir dela, né? A partir da palavra que, inclusive a palavra que pela palavra isso. Obtive uma frase sintaticamente completa com sujeito e predicado. Confirmei a palavra que como conjunção integrante. Por enquanto, é o que importa. Depois a gente vai ter que falar bastante sobre ela. Tá bom, ainda nessa frase. A palavrinha nos. Pronome oblíquo. Pronome pessoal oblíquo. Letra L. Há pessoas cujas conversas são aborrecidas. Há verbo. Esse há aí é do verbo haver, né? Cujas, pronome relativo. Gente, o cujo é sempre pronome relativo, em qualquer uma das suas versões. Cujo, cuja, cujos, cujas, né? Cujo é sempre pronome relativo. Observem, vamos confirmar. Cujo é pronome relativo porque está se referindo a um substantivo. Conversas, substantivo. Letra M. Nós a defenderemos até o fim. A, pronome oblíquo. Ótimo, joia. Artigo não é, né, gente? Não existe um substantivo feminino depois. Segunda opção, pensaremos no pronome oblíquo. Informalmente diríamos, nós defenderemos ela, né? Até, preposição. Fim, substantivo. Letra N. Reinou sempre a harmonia entre os companheiros. Sempre, advérbio. Entre, preposição. Companheiros, substantivo. O sempre a reinou.
Reinou sempre, não reinou de vez em quando, reinou sempre. Tudo bem então com a letra N? Letra O, entre e fique à vontade. Entre, verbo. Vontade, substantivo. Gente, se vocês pensarem em alguma outra classe gramatical, né, quiserem confirmar, enfim, fiquem à vontade. Tem uma frase perdidinha lá na outra página. Cuidado, esta avenida é perigosa. O que é o cuidado? Interjeição. Coloquei uma ali para ela não se sentir muito à margem, só para lembrar que ela existe. Esta, pronome demonstrativo, perigosa, adjetivo. Perigosa é adjetivo porque é uma característica da avenida, né? Beleza pura. Vamos lá então? Fique à vontade. Pois é, eu imaginei que alguém ia perguntar isso. Olha só, falando ali sobre a letra... É normal que apareça essa dúvida, por isso que eu fiquei esperando um pouquinho. Na letra O, isso aí. Gente, nesse caso, o que é que nós temos ali, ó, tá? A palavra vontade, sublinhada simplesmente. Ah, sim, não temos problemas então, tá? Só para reforçar do que é que a gente está falando. Como a palavra vontade simplesmente está sublinhada, ela é um substantivo. Mas, se nós tivéssemos a expressão à vontade sublinhada, nós diríamos que ela é uma locução de que tipo? Vamos ver a quem ela se refere. Adverbial, né? Porque está se referindo ao verbo ficar, está se referindo a um verbo. Então, se estivesse toda a expressão, né? Tá? Locução adverbial. Confirmando, se refere a um verbo, que é o modo como alguém vai ficar, com a circunstância, né, que a gente comentou. Estabelece o modo, é o modo como a pessoa vai ficar, à vontade, a maneira, né, como ela vai ficar. Então, tudo depende do que está sendo cobrado. Se fosse só vontade, substantivo. À vontade, locução adverbial. Muito bem. Quer dizer que ela é locução só porque tem o acraseado ali. Ela é uma locução, a expressão à vontade é uma locução, porque temos mais de uma palavra, porque se refere a um verbo e porque expressa a circunstância de modo, não necessariamente porque há crase. Lembra aquela expressão que a gente viu a prazo antes? Né? Era uma locução adverbial, mas não tinha acento de crase. Aqui existe o acento de crase porque a palavra é feminina. Né? Então, muito bem. Começaremos com o que normalmente os editais chamam de sintaxe da oração. Né? No nosso edital ali, vou dar uma espiadinha aqui para a gente falar a mesma língua. Deixa eu ver. Normalmente é esse o termo que aparece, mas só para confirmar. Isso aqui é o que está representado ali no edital como... Ortografia, acentuação, flexão nominal e verbal. Depois, pontuação também, né? Acaba exigindo que a gente trabalhe sintaxe da oração. E olha só, tem um item ali, claro, todos vocês já analisaram o edital, que diz assim, ó, redação. Mas não é a prova de redação ainda. O que diz ali? Redação, confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas. Tá? Então, para eu saber se a estrutura da frase é adequada, eu tenho que trabalhar com a sintaxe da oração. Tá? A expressão sintaxe da oração não aparece, mas ela está inserida, né, em alguns outros conteúdos. Gente, só para ter uma ideia, a pontuação depende dos dois próximos conteúdos, que é sintaxe da oração e do período, entende? Não tem como pular essa parte, né? Então, muito bem, vamos lá. Gente, o que é a tal da análise sintática, né? Olha só. Antes de mais nada, vamos lembrar qual é a ordem direta dos termos numa oração, né? Para que serve esse conteúdo? De que forma ele vai ser útil para a gente, tá? Ordem direta dos termos numa oração.
vamos ver. Isso aqui interessa para o conteúdo de concordância verbal, interessa para o conteúdo de pontuação, tá? Só para tratar assim dos dois mais significativos. O que é a ordem direta? Quem é que vem em primeiro lugar normalmente? O sujeito. Depois, a gente resume dizendo que é o predicado, mas nós vamos especificar. Depois do sujeito, na ordem habitual, né, gente? Vem o verbo e um complemento. Bom, eu coloquei o complemento entre parênteses por quê? Porque o complemento não é obrigatório. Existem verbos que exigem complemento e existem verbos que não exigem complemento. Tá? Então, ordem habitual. Primeiro o sujeito, depois o verbo. Se o verbo exigir um complemento, ele virá depois do verbo. Tá? E lá no final, também entre parênteses, porque é opcional, um adjunto adverbial. Um adjunto adverbial, também entre parênteses, porque ele não é obrigatório. Gente, se pedirem para nós determinar a classe, para nós determinarmos a classe gramatical das palavras, estaremos fazendo análise morfológica, foi o que a gente fez agora. Agora a gente não quer mais determinar a classe gramatical de cada palavra, né? Por exemplo, aqui, se fosse análise morfológica, essa que determina a classe gramatical, nós diríamos advérbio, verbo, pronome, substantivo, preposição, blá, blá, blá. Mas não é isso que a gente quer fazer. Né? O que nós queremos agora é determinar a estrutura da frase. Né? Gente, a análise sintática nós usamos todos os dias. Eu acabei de usar a análise sintática. Aliás, todas as frases que a gente ou diz ou escreve dependem de análise sintática. A gente só agora dá nome para isso. Né? Se não houvesse análise sintática, se não houvesse alguma forma de organização da frase, nós, por exemplo, nesse primeiro exemplo, nós diríamos essas palavras numa ordem absurda, numa ordem que não resultaria em sentido. Se eu dissesse, sei lá, algumas manhã restam o, para, ainda, turno, vagas, sei lá se eu já falei todas, mas vocês entenderam o espírito, né? Não adianta eu amontoar palavras se não houver uma organização. A gente não vai ter sentido. É isso que a análise sintática faz. Alguém tem que vir em primeiro lugar, alguém tem que vir em segundo, alguém tem que vir em terceiro, né? E o que nós falamos é totalmente dependente de análise sintática. A gente só tem que dar nome para essas coisinhas. Muito bem. Essa é a ordem direta. Gente, se eu falasse assim, ó, os alunos, vamos tentar colocar frases nessas estruturas, né? Os alunos resolveram os exercícios naquele dia. Né? Aqui a gente tem a estrutura na ordem direta. Os alunos sujeito resolveram verbo, os exercícios complemento, naquele dia adjunto adverbial. Ah, mas naquele dia a gente não tinha chamado antes de locução adverbial? Bom, locução adverbial é a classe gramatical. Agora a gente quer função sintática. Tá? A função sintática de todo advérbio e de toda locução adverbial é adjunto adverbial. É só o nome que muda. Tá, isso é a ordem direta. Qualquer frase numa ordem diferente dessas, né, vai ser considerada indireta. A gente pode fazer essa troca de posição, né, e faz isso normalmente, inclusive. Tá bom. Começamos pelo sujeito, que é a função sintática de longe mais importante, tá? Antes de mais nada, independentemente do que nós estejamos procurando, sempre vamos encontrar o sujeito. Eu falei antes sobre concordância verbal. Gente, do que depende a concordância verbal? Qual é a regra geral de concordância verbal? O verbo concorda com o sujeito. Puxa vida, se eu não sei achar o sujeito, eu não sei nada de concordância verbal, né? Então, são conteúdos que começam a se relacionar agora, né? Tá legal. O que é o sujeito? Né? As definições não interessam muito. O que interessa é que a gente tenha uma ideia, né? O que interessa é que a gente encontre aquela função. É o ser sobre quem se diz alguma coisa. Ponto. A perguntinha continua a mesma desde a quarta ou quinta série, né? É exatamente a mesma. Que é que ou quem é que? Gente, não vale querer economizar um que. Tem que falar os dois, tá? Por quê? Existe uma outra função sintática com uma pergunta parecida, que é a do objeto direto, é a pergunta o quê.
Se nós não fizermos a pergunta com cuidado, a gente vai confundir essas duas funções. Primeira cilada da matéria, digamos assim, tá? Então, para quem eu pergunto isso aqui? Sempre pergunto isso para o verbo da frase. Se houver, gente, num período, dois verbos, quantos sujeitos haverá? 2. O número de orações corresponde ao número de sujeitos. Se eu tiver 5 orações, eu vou ter 5 sujeitos. Cada verbo tem direito a um sujeito, tá? Um verbo sempre se refere a alguém. Então tá. Perguntarei para o verbo. Agora a gente vai trabalhar basicamente com período simples, né? Depois a gente vai passar para o período composto. A classificação do sujeito não é o que mais interessa, principalmente para a nossa prova. A Fundação não valoriza a classificação. Eu tenho que saber identificar o sujeito, tá? Ter uma ideia, né, de se ele é determinado, indeterminado, mas a classificação direta, assim, não é algo que interessa. Eu tenho que achar a criatura. Então vamos lá. Ainda restam algumas vagas para o turno da manhã. O verbo está aqui. É para ele que eu vou perguntar. Que ainda restam? Algumas vagas para o turno da manhã. Tudo aquilo ali sublinhadinho é o nosso sujeito. Essa frase, gente, está na ordem direta? Não. Como ficaria essa frase na ordem direta? Algumas vagas para o turno da manhã restam ainda. Tá legal. Agora, outra coisa que interessa bastante é o núcleo do sujeito. Depois de identificado o sujeito, saber quem é o núcleo vai nos ajudar também para um bando de coisas. Por exemplo, para a concordância verbal. Quem é o núcleo do sujeito? Algumas vagas para o turno da manhã? Vagas. O verbo sempre dá uma informação sobre o núcleo. Tá? O que restam? Vagas. Muito bem. Então, núcleo do sujeito. Resolvido. Tudo bem com essa frase? Um grupo de torcedores vaiou o juiz. Quem é que vaiou o juiz? Um grupo de torcedores. Ali a gente tem a frase na ordem direta. Quem é o núcleo do sujeito? Grupo. Gente, aqui eu tenho um objetivo específico. Com essa frase eu tenho um objetivo específico. Talvez a gente pense no núcleo, né, como a palavra torcedores. Isso pode acontecer. Mas a gente vai buscar informações na frase, né? Na frase existem dicas para nós. Por exemplo, o verbo está no singular. O que isso quer dizer? Que o núcleo é uma palavra singular, tá? Bom, só que nem sempre isso vai ajudar. O que realmente determina o fato de que torcedores não pode ser núcleo de sujeito? Exatamente, uma preposição. O núcleo do sujeito nunca estará antecedido de preposição. Então, o detalhe prático, né? Se eu estiver confusa entre grupo e torcedores, o detalhe prático é o fato de que a gente tem uma preposição antes daquela palavra. Isso impossibilita completamente. Além, claro, da concordância do verbo e além do objetivo da frase. Na frase a gente está dizendo que todos os torcedores vaiaram o juiz? Não, a gente está dizendo que foram alguns, né? Foi um grupo deles. Então, semanticamente também se confirma. Grupo, núcleo do sujeito. Tá bom. Olha só, gente. Nesta terceira frase aparece uma palavrinha importante para nós, tá? Mais um C. A gente já falou, assim, tá? Sobre um deles. Essa frase, lembrando, essa frase, gente, está na voz passiva, tá? Isso nós vamos ver, porque é um dos itens também do edital, né? Vozes do verbo, tá? Essa frase está na voz passiva, o sujeito sofre ação. Dizer corrigiram-se as redações é o mesmo que dizer as redações foram corrigidas. Que é que foram corrigidas? As redações. Fazer essa transformação nos ajuda a confirmar quem é o sujeito. Porque se a gente fizer a pergunta para a frase do jeito que está, a gente pode se confundir facilmente, né? Como ficaria a pergunta, por exemplo, sei lá? A pergunta certa é: que se corrigiram? Mas essa não é a pergunta que nós faríamos, provavelmente. Talvez a gente perguntasse: corrigiram o quê? Sei lá. O que foi corrigido? Bom, aí seria uma boa ideia até. Porque daí tu já estás usando a frase transformada. Então, no caso de a gente ter a palavra ser, né, a primeira tentativa, por enquanto, depois a gente tem, né, outros detalhes.
A primeira tentativa é fazer essa transformação, que é, gente, transformar a voz passiva sintética em analítica. Tá? Isso que nós fizemos, corrigiram-se as redações, voz passiva sintética. As redações foram corrigidas, voz passiva analítica. Né? Isso a gente também vai ver depois num conteúdo específico. Bom, o que interessa é identificar isso aqui como sujeito, é um sujeito paciente. O verbo está no plural, não é porque ele está afim. Ele está no plural por quê? Porque precisa concordar com o sujeito, tá? E como é que é o nome deste C? Como é que é o nome do C? Isto aí, tá? Vamos aproveitar para lembrar. Já fica registrado, ó. Partícula apassivadora. Toda vez que nós conseguirmos apassivadora, toda vez que nós conseguirmos fazer essa transformação, né, de passiva sintética para analítica, ela vai ser uma partícula apassivadora. Ela transforma a frase em voz passiva. Gente, esse tipo de frase merece bastante cuidado, assim, ó. Olha, aqui dá para cobrar muita coisa. Nessa frasezinha de nada dá para cobrar um monte de coisas. A gente pode cobrar o sujeito. A gente pode cobrar a classificação da palavra ser e a gente pode cobrar a concordância verbal. Vocês sabem que muitos anúncios aí que a gente vê pela cidade não observam a concordância verbal. Isso aqui, ó, a gente encontra todos os dias por aí. É uma frase correta? Aluga-se salas neste prédio? Pode observar. É o que a gente enxerga sempre. Tá? Não é uma frase correta, por quê? Porque salas são o sujeito paciente, salas são alugadas. Então, alugam-se salas. Tá? Então tá, depois a gente volta para essa frasezinha aí. Alguém discordou daquela proposta. Quem é que discordou daquela proposta? Alguém. O núcleo é a própria palavra alguém, e aí eu quero reforçar um detalhe. O que faz o sujeito ser simples é o fato de eu ter uma palavra que funcione como núcleo, tá? Ela não precisa ser uma palavra determinada. A gente não pode delirar, né? Começa assim, alguém, mas alguém não é, eu não sei direito quem é, então o sujeito é indeterminado. Às vezes a gente faz umas viagens dessas, né? Não, é sujeito simples. Por quê? Porque tem uma palavra que funciona como núcleo, ponto. Tá? Vamos adiante. Sujeito composto, gente, não é o mais cobrado, tá? Por que será? Porque a gente não se atrapalha muito com ele, tá? Sujeito composto não traz muitas dificuldades. O que é o sujeito composto? Aquele que apresenta dois ou mais núcleos. Muito bem. Vamos à frase. Caminhavam em direção à loja o gerente e os funcionários. Vou perguntar para o verbo, como sempre eu vou fazer. Quem é que... Inclusive, na hora de fazer a pergunta, a gente pode colocar o verbo no singular ou no plural, porque isso fica mais simpático para o ouvido da gente muitas vezes, né? Quem é que caminhava ou caminhavam em direção à loja? O gerente e os funcionários. Para confirmar que nós encontramos o sujeito certinho, vamos colocar a frase na ordem direta. Se, ao tentar colocar a frase na ordem direta, a frase ficar completamente sem sentido, ficar, né, algo assim pitoresco, alguma coisa a gente fez de errado. Como é que fica essa frase na ordem direta? O gerente e os funcionários caminhavam em direção à loja. Isso aí. Então tá. Indeterminado. Gente, claro que sempre é bom entender o porquê de ele ser indeterminado. Claro que agora a gente tem que entender até para aceitar, né? Ah, tá, é indeterminado por isso. Mas na hora da prova, nós vamos, além de perceber o sentido, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar regra, tá? Porque regra não tem erro, tá? Eu não preciso depender na hora da prova de, mas será que ele parece indeterminado ou ele parece inexistente, sei lá. Não, a gente vai ter uma regrinha para confirmar, tá? Quando eu digo, aceitaram todos os argumentos sem hesitação, eu percebo que é indeterminado, né? Eu vou perguntar para o verbo. Quem é que aceitou ou aceitaram todos os argumentos sem hesitação? Alguém, algumas pessoas, né? Eu sei que existem pessoas que fizeram esta ação, mas eu não consigo determinar quem. Então, ele é indeterminado por quê? O sujeito existe, mas eu não consigo determinar quem é o sujeito. Tá legal? Não,
A gente vai comentar logo sobre o oculto. O oculto, na verdade, a classificação de oculto deixou de existir para a maioria dos gramáticos há um bom tempo. E tudo que, depois eu vou ver exemplo, né? E tudo que a gente classificava como sujeito oculto, classifica como sujeito simples, tá? No caso do indeterminado não mudou nada. Mesmo quando tinha oculto, o determinado seguia essas regras aqui, tá? Bom, olha só. Agora vamos à regra. Verbo na terceira pessoa do plural. Acho que tu fizeste agora essa relação, por quê? O ex-sujeito oculto era justamente aquele em que o pronome não aparecia, menos na terceira do plural. Qualquer outro caso se classificava como oculto, agora é simples, né? Mas, verbo na terceira pessoa do plural, sem antecedente expresso, sempre foi indeterminado e continua sendo, tá? Gente, vamos falar sobre isso de sem antecedente expresso, né? Olha só. Tá, eu fiz a pergunta para o verbo, o sujeito não apareceu e o verbo corresponde à terceira do plural, sujeito indeterminado, tá legal. Agora, não vamos esquecer que a gente vai lidar com texto, né? Então, vamos supor que esse verbo aqui, né, esteja lá no texto, seguindo uma frase anterior, tá? Vou colocar aqui. Os alunos haviam chegado e agora segue para essa frase aqui, tá? Aí existe a seguinte questão. A forma verbal aceitaram tem como sujeito, né, a classificação de indeterminado. Nós diríamos que é uma afirmativa verdadeira ou falsa? O que eles vão mostrar para nós? Eles vão colocar a linha, entende? Então eles vão dizer assim, a forma verbal aceitaram lá na linha 27, por exemplo, né? Tem como classificação indeterminado. O que eu vou fazer? Eu vou lá para a linha 27. E aí eu vou ler a frase. Aceitaram todos os argumentos, o verbo está na terceira do plural, mas a frase não está solta no mundo, ela faz parte de um texto. Por isso eu sempre tenho que analisar o que vem antes e o que vem depois. A frase anterior é, os alunos haviam chegado, ponto. Isso é um texto, é uma sequência lógica, tá? Os alunos haviam chegado, ponto. Aceitaram todos os argumentos sem hesitação. O sujeito da forma verbal aceitaram é indeterminado ou é simples? É simples. Porque se nós estamos lendo essa, sei lá, vamos supor que isso seja uma notícia no jornal. Se a gente lê essas duas frases na sequência, a gente vai perceber claramente que o sujeito de aceitaram também são os alunos. Ok? Por isso, sempre é importante ir para o texto. A gente não pode cair na tentação de, eu acho que não precisa, eu vou resolver assim mesmo, né? A gente tem essa tendência. Vai lá no texto, tá? É normal. Oi? A ordem os alunos podem vir depois, assim, pode dar uma, divulgar quem é o sujeito, mas depois tu pode dizer. Aceitaram todos os argumentos. Sim, tu tá dizendo, só trocando a ordem. Se ficar evidente que quem aceitou, né, os argumentos também foi, né, esse grupo de alunos, tranquilo. Só tem que ficar evidente no texto, né? O sujeito, então, são os alunos. Nessa circunstância que eu criei, né? Tá? Sim. Nessa circunstância. Sendo só aquilo ali. Exatamente. Por quê? Porque na oração anterior fica evidente que são os alunos. Exatamente. O sujeito de haviam chegado são os alunos e o sujeito de aceitaram são os alunos. Por quê? Porque houve a sequência. Se quem escreveu o texto quisesse, né, que eu não pensasse isso, ele tinha que dar um jeito, entende? Ele tinha que mudar a estrutura da frase. Agora, se eu vou lá para o texto e nas orações anteriores, né, não existe uma referência também, né, a algum suposto sujeito, aí normal, aí vou dizer que é sujeito indeterminado. Mas isso é fácil de perceber, assim, é uma oração anterior, duas anteriores normalmente, e normalmente não aparece depois. Então tá, outra regrinha do sujeito indeterminado. Gente, olha só, verbo na terceira pessoa do singular, mais C, mais um Czinho para nossa coleção, tá? Ocorre que eu não posso determinar que toda vez que eu tiver um verbo na terceira do singular mais C, vai ter essa classificação. Exemplo, se eu disser assim, aluga-se esta casa.
tá? Ó, verbo na terceira do singular. Tem C. O sujeito é indeterminado? Então, verbo na terceira do singular mais C, desde que o verbo tenha uma dessas três classificações. Claro, agora a gente ainda não falou sobre o que é um verbo intransitivo, transitivo, mas a gente vai, né, lembrar com os exemplos. Então, olha só, nessa frase aqui, luta-se por melhores salários. A primeira tentativa que a gente sempre vai fazer é perguntar quem é o sujeito, né? Então, eu vou perguntar, quem é que luta por melhores salários? Ah, alguém luta, as pessoas lutam, né? Tá, já está com cara de indeterminado. Agora eu vou confirmar com a regra. De que eu preciso? Verbo na terceira do singular mais C. E agora eu preciso confirmar a transitividade daquele verbo. Lembrando, gente, o que é um verbo transitivo? Um verbo transitivo é aquele que exige um complemento. Verbo transitivo exige um complemento, transitivo indireto exige um complemento especificamente com preposição. Então vamos confirmar o verbo lutar nessa frase. Quem luta, luta por alguma coisa. Então ele é um verbo transitivo indireto. Bom, como o verbo dessa frase é transitivo indireto, eu confirmei que o sujeito é indeterminado. Por que aqui não é sujeito indeterminado? Esta casa é alugada, nesta casa é o sujeito, e o verbo alugar não se encaixa em nenhuma daquelas três classificações. Quem aluga, aluga alguma coisa, né? Ele é um VTD, ele é um verbo transitivo direto. Vamos ver um exemplo com intransitivo e outro com um verbo de ligação. Mora-se bem naquele bairro. A gente está querendo descobrir se é sujeito indeterminado. Vamos ver. Quem é que mora bem naquele bairro? Ah, as pessoas. Tá. O verbo está na terceira pessoa do plural. Temos a palavrinha ser. E qual é a transitividade do verbo morar? Morar é um verbo intransitivo. Quem mora, mora. Fim de papo. Se eu quiser dizer onde a pessoa mora, daí já vou colocar uma informação extra. Tá? O morar, então, é um exemplo com verbo intransitivo. Última frase. Também sujeito indeterminado por isso. Era-se menos preocupado naqueles tempos. Verbo na terceira pessoa do singular, temos a palavrinha ser, e era vem do verbo ser, que é um verbo de ligação. Por isso, também sujeito indeterminado. Nas três frases, sujeito indeterminado. E como é que é o nome do se neste caso, para fechar essa regrinha? Isso aí. Gente, o legal da primeira aula, assim, né, que uma coisa boa, né, pra gente, é que aí a gente começa a saber, assim, em que ponto vocês estão. Pelo que eu estou entendendo, ninguém começou ontem a estudar assim, né? Percebo que a maioria dá uma boa acompanhada, assim, né? Mas não se preocupem, eu não vou acelerar por isso, tá? Eu só achei assim, pelo menos vocês não estão me olhando assim, ó. Sabe, às vezes, né, a gente tem algumas reações estranhas em relação... Tu não tá gostando muito disso, né? Não, né? Tá, daqui a pouco vai acabar, vai passar, até amanhã tu vai esquecer, e aí amanhã tu vai querer me odiar de novo, né? Mas tudo bem, depois tem um fim de semana, passa. O que importa, a gente não precisa gostar, a gente só tem que entender, né? Se gostar, melhor. Não, eu sei, é um processo, né? Não, a gente não pode criar a ideia assim, não entendi, que horror, e agora, que pânico, né? É um processo, vamos seguindo. Índice de indeterminação do sujeito. Gente, olha o nome da criatura, né? Só para aquela palavrinha. Então já falamos sobre três Cs hoje. Conjunção condicional, partícula passivadora e índice de indeterminação do sujeito. Muito bem. Vamos para a última classificação. Inexistente. Para ajudar, eu coloquei uma bomba aqui agora. Agora vem a bomba. Gente, mas não é bomba de difícil, tá? É bomba porque tem um verbo traiçoeiro aí. Quem é o verbo traiçoeiro? É o haver com sentido de existir, né? Vamos falar... que bom então. Estamos melhorando. Gente, sujeito inexistente. Simplesmente não há, tá? Existem várias frases
em que não se pode atribuir a ação a alguma criatura qualquer, né? Ocorre quando há verbos impessoais. O que são verbos impessoais, né? São verbos que não se referem a uma pessoa gramatical. Verbos impessoais são verbos que ficam no singular. Existe uma exceção, sim. Depois a gente vai falar sobre ela, tá? Bom, então vamos lá. Gente, o porquê desta bomba, tá? Se vocês não tiverem afim, acho que eu não coloquei a bomba no livro. Se vocês não tiverem afim de desenhar a bomba, façam alguma coisa para marcar o verbo haver, certo? O verbo haver, gente, eu marquei ali, ó, tá? E o verbo haver traiçoeiro, que eu comentei, é o verbo haver com sentido de existir, ocorrer ou acontecer. Isso aqui é o pega-ratão mais óbvio que se pode colocar numa prova e nós não vamos cair nele. Olha só, por que ele é traiçoeiro? O que a gente quer, o que a gente faz normalmente quando quer descobrir o sujeito de uma frase? Normalmente, o que a gente faz? Eu quero descobrir o sujeito, o que eu faço? Pergunto pro verbo, né? Tá. Então, eu vou perguntar pro verbo aqui nessa frase. Haverá mais concursos neste ano, tá? Eu vou perguntar para ele. Que é que haverá neste ano? O que ele responde para nós? Mais concursos. Olha que cretino. Gente, mais concursos não é o sujeito. Isso aqui é uma oração sem sujeito. Então, por isso a bomba. O que nós precisamos fazer? Apareceu o verbo haver, eu não vou perguntar nada para ele, porque se eu perguntar, ele dá uma resposta errada, tá? Se eu encontrar o verbo haver, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conferir se ele tem sentido de existir, ocorrer ou acontecer. Se ele tiver sentido de existir, ocorrer ou acontecer, o sujeito é inexistente e acabou-se o problema, entende? Ah, é o haver com sentido de existir, ocorrer ou acontecer. Eu poderia dizer, ocorrerão mais concursos, né? Acontecerão mais concursos, existirão mais concursos. Se um desses puder substituir o haver, já caracteriza como sujeito inexistente. Outra coisa, observem, o verbo haver aqui, gente, ó, está no singular. Vamos tentar sempre, né, aproveitar as informações da frase. Se mais concursos realmente fossem o sujeito, o verbo deveria estar no plural. Então, o fato de que eu estou achando que uma coisa plural é o sujeito e o verbo está no singular, quer dizer que ou a frase foi mal escrita ou eu fiz alguma coisa errada. Por quê? Porque verbos e sujeitos devem concordar, né? Tá bom. Agora, uma perguntinha. Se eu quiser, usando aquela frase ali, tá? Eu quero substituir o verbo haver pelo verbo ocorrer, tá? O que é que nós diremos? Nós diremos que encurtei a frase aqui para ganhar tempo. Nós diremos, ocorrerá mais concursos neste ano ou ocorrerão mais concursos neste ano? Ocorrerão. Tá, mas como é que ele vai para o plural agora? A pergunta é a seguinte, existe alguma regra especial para o verbo ocorrer? Não. Existe uma regra especial para o haver com sentido de ocorrer, existir, acontecer. Se não há regra especial, o que eu faço? Uso a regra geral. Qual é a regra geral? O verbo concorda com o sujeito. Então eu vou perguntar, que é que ocorrerá ou ocorrerão? Mais concursos. Mais concursos, sujeito plural, verbo no plural. Gente, então observem, a mudança de um verbo também muda toda a estrutura da frase. Nesta frase aqui, o sujeito é a expressão mais concursos. Nesta frase aqui, o sujeito é inexistente. Tudo bem? Então, cuidado com ele. Nesse segundo exemplo, nós também temos o verbo haver com o sentido de existir, ocorrer ou acontecer. Mas qual é a diferença? Agora, em vez de um verbinho só, a gente está usando uma locução verbal. Lembram que a gente comentou que numa locução verbal quem interessa é o último verbo? Então tá. Esse último verbo da locução é o haver e ele tem sentido de existir, ocorrer ou acontecer, né? Devem existir mais interessados naquela vaga, nós diríamos. Bom, como ele tem sentido de existir, ocorrer ou acontecer, ele é impessoal. Mas não é ele que vai ficar no singular, porque infinitivo, né, tem aquela forma fixa. Quem é que vai ter que ficar no singular? O verbo
auxiliar. Então, como é o último que manda, o último determina a regra do auxiliar. O auxiliar é o verbo mandado, né? Ele vai fazer o que o verbo principal mandar. Ele tem sentido de existir, qualquer auxiliar que aparecer aqui vai ter que ficar no singular também. Então, deve haver mais interessados, vai haver mais interessados, né? Não importa qual é o auxiliar, vai ter que seguir a regra dele. Oi? Haverá mais interessados, né? A ideia era ver o seguinte, que na locução verbal, né, o auxiliar segue a regra do principal. Tá, e se em relação a essa frase aqui, a gente trocar o haver pelo existir, tá? O que é que nós diremos? Deve existir mais interessados ou devem existir mais interessados? Devem. Agora, né? Como é que é a nossa análise? Vamos lá. Isto é uma locução verbal. O verbo existir apresenta alguma regra especial? Não. Então, o que eu vou fazer? Achar o sujeito da frase. Vou perguntar para o verbo. O que é que deve ou devem existir? Mais interessados. Sujeito plural. Verbo no plural. Por quê? Para concordar com o sujeito plural. Bom, de todas essas regrinhas aí do sujeito inexistente, essa, né, é a mais importante, por quê? Porque é a situação mais perigosa, assim, né? É a circunstância em que nós podemos nos enganar mais facilmente, tá? Bom, o que a gente tem agora? O verbo haver indicando o tempo passado. Isso aqui é barbadinha, tá? Isso aqui, na verdade, gente, vai ser mais cobrado, assim, junto com questões de crase, do que em questões de análise sintática. É aquela história de ter H ou não. E é muito simples. Se o tempo já passou, é com H. Se o tempo não passou, é sem H. Então, daqui a pouco, vamos embora. Daqui a pouco, vamos embora. Com H ou sem H? Sem H. Há pouco, tomamos café. Com H. É isso. E por que eu comentei que se cobra, né, normalmente com questões de crase? Talvez vocês lembrem, assim, de alguma circunstância em que aparece um A sem acento, um A com crase, daqui a pouco eles colocam um A com H, né? Aí já dão uma misturadinha. Isso aqui é um detalhe importante para cuidar também na redação, né? Aliás, né, gente, tudo que nós estamos vendo de português, lembrem que tem importância dupla, né? Tem a prova de português e a prova de redação. Então, colocar um verbo haver lá no plural, por exemplo, é um erro grave de concordância verbal, né? Isso aqui de as pessoas esquecerem o H quando é tempo passado é absolutamente comum, assim, é impressionante, é impressionante. As pessoas mandam fazer folders de propagandas e não sei o que, né? Não custaria pedir para algum cristão olhar aquilo ali, né? Não, colocam, fazem lá milhões de folhetos, até anteontem ainda, mais um. A primeira frase do folheto, assim, é um A que tinha que ter H, né? Xarope. Bom, outro detalhe importante para o nosso dia a dia e para a prova, tá? Claro que não era daqui, né, gente? O folheto. Outro detalhe importante para o dia a dia e para a prova. O tal do verbo fazer que indica tempo. Quantas milhões de vezes a gente escuta as pessoas dizerem assim: já fazem 20 minutos que eu estou aqui te esperando. Não fazem 20 minutos que eu estou aqui te esperando. Já faz 20 minutos, né? A gente tenta ligar para alguém e essa pessoa não atende. Aí quando ela atende, né, a nossa irritação não dá margem a pensar muito. Já fazem 20 minutos que eu estou tentando te ligar, né? Não, já faz 20 minutos. Amanhã fará 2 semanas que comecei o curso, por exemplo, né? E não amanhã farão 2 semanas. Simplesmente por quê? Porque o verbo fazer indicando tempo ou temperatura é impessoal. Gente, vamos aproveitar essa frase para outro objetivo também. Amanhã fará 2 dias que me inscrevi no curso, tá? Quantas orações temos dentro desse período? 2. Quem é a primeira oração? Exatamente. Ó, a palavra que, né, é um nexo, é uma conjunção ou um pronome relativo. Sempre onde houver uma conjunção ou um pronome relativo, ali estará começando uma oração nova. Isso a gente também já tem que ir treinando, né? Porque nós vamos lidar com períodos compostos.
Claro, agora nos interessa a primeira oração só, porque é aqui que está o verbo fazer, né? Mas cada uma teria direito a um sujeito. Qual é o sujeito de amanhã fará 2 dias? Inexistente, porque é verbo fazer indicando tempo. Ninguém pode fazer dias, né? Por que é inexistente? Nesse caso faz sentido até. Né? As pessoas não fazem dias, meses, anos, não produzem dias, meses ou anos. Né? E aqui inscrevi corresponde ao pronome eu. Agora eu vou riscar porque ela não nos interessa, só interessa aqui. Ah, então não dá para dizer amanhã farão 2 dias? Nem pensar. O mesmo sistema da locução verbal, ó, gente. Irá fazer. Quem é que manda na locução verbal? O último verbo. Esse último verbo está indicando tempo. Tempo cronológico nesse caso, né? Qualquer auxiliar vai ter que seguir a regra dele. Qual é a regra dele? Ficar no singular. Então, o verbo, quando é que se usa o verbo fazer no plural? Em qualquer circunstância que não seja esta, né? Os alunos fazem muitos exercícios. Tranquilo. Eu só não posso usar esse verbo no plural quando indica tempo cronológico ou relacionado à temperatura. Aqui a gente tem um exemplo para a temperatura, ó. Faz dias muito quentes no mês de março e não fazem dias muito quentes. Temperatura, gente. Hoje fez 34 graus ou hoje fizeram 34 graus? Fez 34 graus. Né? Sempre que se relacionar a tempo, singular. Em qualquer outra situação, plural. Mesmo que já tenha acontecido, fazem dias muito quentes. O verbo fazer, quando indica tempo, sempre se refere a passado. Né? Eu sempre vou me referir a passado. Não, mas ali tu tem um fará. Amanhã fará 2 dias. É verdade. Inclusive me surpreendeu, até anotei aqui. Por isso eu até tirei, olha só, algumas regras se referem, em alguns casos a gente encontra nas gramáticas, tempo decorrido, né? Não é só tempo decorrido, perdão, não é só tempo decorrido, né? Quando o verbo fazer indicar tempo cronológico, o sujeito vai ser inexistente e por isso o verbo vai ficar no singular. Então, no passado e no futuro também. No presente, enfim, né? Qualquer tempo. Por que eu falei isso? Porque a regra implícita é tempo decorrido. Né? Mas não é só tempo decorrido, não. E isso aqui faz todo sentido, né, gente? Não dá para perguntar quem é que fará 2 dias amanhã. Aquilo que a gente comentou, pessoas não produzem dias. Né? Então, indicando tempo, independentemente de presente, passado ou futuro, é singular. Muito bem. Aqui, gente, são as 2 regras mais importantes do sujeito inexistente, tá? São as 2 mais importantes. O resto não nos confunde muito, por isso também não interessa muito para colocar em prova, né? Bom, verbo estar indicando clima, também sujeito inexistente, bem previsível, inclusive. Olha só, a nossa tendência não é a de perguntar quem é que estava muito quente no dia da prova. A ideia não é essa, a gente está falando de temperatura, né? Sujeito inexistente. O verbo ser, lembram, eu comentei antes que os verbos impessoais são verbos singulares e que havia uma exceção. A exceção é o verbo ser. O verbo ser pode ficar no singular e pode ficar no plural. Por quê? Porque o verbo ser, gente, quando indica hora, data ou distância, apesar de representar sujeito inexistente, e vamos pensar assim, por motivos óbvios, né? Eu não vou perguntar quem é que agora são 15 horas, né? Não tem como atribuir essas ações a alguém. Tá, o sujeito é inexistente nos 3 casos, indicação de hora, data ou distância, ponto final. O que nós vamos comentar agora diz respeito à concordância do verbo. Apesar de ser um verbo impessoal, ele é um verbo impessoal, porque não existe sujeito nesses 3 casos, há uma regra específica de concordância verbal, que determina a concordância do verbo ser, nesses 3 casos de hora, distância e data, com o numeral. Isso, na verdade, já é algo que faz sentido para nós, a gente aplica isso normalmente, né? Agora são 15 horas. O verbo ser sempre vai concordar com o numeral da hora, né? Então são 2 horas, são 3, é 1h15, por exemplo, né? É 1h15, é 1h50, é 1h59, mas são 2, são 3, são 5, é meio-dia, é meia-noite, né? Agora é 15 horas, tá errado. Errado.
o verbo tem que concordar com o numeral. Agora são 15 horas, né? Ou no caso de 1 hora, né? É 1h15, por exemplo. É 1h15, aí tudo bem. No mais, sempre plural. Pois é, gente, pois é. Pois é. Vamos combinar o seguinte. A resposta disso é algo que tem lógica. Qual é a maior probabilidade é que a hora seja algo singular ou plural? Não, a maior probabilidade. De 1 a 24. Tem um singular. E todos os outros são plurais. Na hora de perguntar, nós sempre faremos a pergunta no plural. Combinado? Eu sempre comento assim, né, gente? Deslizes, todos nós cometemos em algum momento ou outro em relação à língua portuguesa. Isso é absolutamente humano, né? O que nós precisamos é sempre ficar atentos e procurar consertar cada vez mais, né, aplicar a norma culta. Então, se um dia eu falei que hora é, tudo bem, vamos consertar, né? Esconde essa perguntinha que não é aplicável, não é algo considerado correto, e vou aplicar a partir daí o que horas são, sempre que horas são. Tá? Professora, mas se é o que hora é, eu quero saber exatamente a hora agora. Que hora é? Tá, mas aí eu... Tem que me responder corretamente. Daí, agora são 15 horas. Não, assim, ó, na verdade, como aquilo que a gente comentou, existem 24 horas. A maior probabilidade é uma questão de, sei lá, medida, né? Existem 24 horas, só uma é singular, todas as outras são plurais. Tomou-se como padrão, então, a forma plural. Né? A determinação gramatical é que eu pergunte sempre no plural. Se for, daí a pessoa que vai responder é que vai adaptar, né? Se for 1 hora e ela vai concordar o verbo com a 1 hora. Tu vais me perguntar, que horas são? Eu vou te dizer, é 1h20. Ou são 2. É a resposta da hora que concorda com o numeral. A pergunta é sempre plural. Tá? Pois é, tem vários comentáriozinhos que as pessoas fazem. Tem gente que fala que oração, daí diz que oração é na igreja. Né? Eu não sei porque as pessoas falam isso, né? Isso é tão velho e não tem graça, né? Pense bem. A mesma coisa quando a gente pergunta. Tem graça? Por que todo mundo... Eu queria saber. Por que... Quando a gente pergunta se tem horas, É. respondo sim. Tem horas? Sim. Mas é que é automático, não tem como falar assim 1h15. Tem horas 1h15. Não, todo mundo fala assim. Todo mundo fala assim, né? Respondo sim. Se não perguntar Será? Tem horas. Eu acho que quem fala assim tá querendo incomodar a pessoa que perguntou. Não, eu sei. A resposta adequada é essa, tá? É que nem assim, tu poderias me prestar uma caneta? Sim. Mas, Então tu me empresta? ressalvando a pergunta dela, ele disse que concorda sempre com o numeral, né? Uhum. Então, que hora é, então sempre vai ser 1 hora. Tá, vamos combinar o seguinte, tá? Existe uma regra que determina a pergunta no plural. Ponto. A gente não pode decidir. Aí as pessoas me dizem assim, ó, tá, mas e se for 1 hora? Sim, mas se for 1 hora, a pessoa já sabe que oração, não precisa perguntar. Entendeu? Exatamente. Ela tem aquele tempinho ali. Não, mas, gente, isso é padrão, como é que chama? Convenção. É uma convenção. Se a pessoa pergunta que hora é, né? Se ela pergunta que hora é, ela sabe que algo em torno de ela vai perguntar que horas são e o que vai responder é que determina, tá? E por quê? Por uma questão numérica. Existem 23 possibilidades, existem 23 possibilidades plurais e uma singular, né? Então, é normal. Não adianta se revoltar. Não seria só num encontro, inclusive? Não. Concorda com o numeral da hora. É 1h10, é 1h15, é 1h20, é 1h59. Bom, vamos passar para a data. Quando pergunta que dia é hoje, por que a pergunta sempre tem que ser singular? Porque sempre vai ser um dia só. Na hora de responder, a pessoa vai fazer a concordância. Quem responde é que faz a concordância. Para perguntar dia é singular, para perguntar hora é plural, é porque Deus quis, tá? Pronto, a gente não vai mais discutir, é porque a gramática manda, enfim. E quem responde é que tem que se preocupar com a concordância.
tá? Então, por exemplo, no caso de data, dia 1º, o que eu vou dizer? Hoje é 1º, mas hoje são 2. Hoje, por exemplo, são 27. Eu respondia sempre que hoje é dia 2. Se tu colocares a palavra dia, se a palavra dia estiver inserida na frase, aí pode ser singular. Então tem que cuidar. Hoje é dia 27, mas hoje são 27. Tá? Fica estranho, né? Sou esquisito porque não é o que a gente aplica normalmente, né? Alguém pergunta, que dia é hoje? Tu diz, hoje é 15. É o que a gente fala, né? Hoje são 15 ou hoje é dia 15, né? De mês tal. Então tá. Com a distância acontece a mesma coisa, mas essa aqui não vai, né, causar tanto assunto, não vai provocar tanto assunto. Verbos que indicam fenômenos meteorológicos, também sujeito inexistente por motivos óbvios, né, gente? Ninguém pode fazer a ação de chover, de anoitecer e por aí vai. Então são sujeitos inexistentes. O que nos interessa em relação aos verbos que indicam fenômenos meteorológicos? O fato de que eles podem ser usados no sentido conotativo. Imagino que essa já seja uma ideia clara para a maioria, mas se não, estamos aqui para isso, né? O que é o sentido conotativo? É o sentido figurado, tá? Se esses verbos que indicam fenômenos da natureza forem usados no sentido figurado, aí a coisa muda. Por quê? Eu vou usar a regra geral. Choveram gritos naquela sessão de votação. Nós sabemos que gritos não chovem, né? Então eu estou usando o verbo no sentido conotativo. Eu vou perguntar normalmente para o verbo quem é o sujeito. Então eu vou perguntar, que é que choveu ou choveram naquela sessão de votação? Gritos. O verbo está no plural para concordar com o sujeito plural. Até vou aproveitar uma frase que apareceu numa propaganda esses dias. Depois até eles mudaram. A pergunta é, na frase, vai haver oportunidades, tá? Não era haver, desculpa. Perdão. Os neurônios já estão se apagando. Vai chover oportunidades. A pergunta é, frase certa ou errada? Essa que está escrita aí. Errada. Claro, qual é a nossa tendência, né? Normal, entende? Logo depois, umas 2 ou 3 versões, né, depois dessa da propaganda já estava certo. A tendência é verbo chover, tudo no singular. Acontece que nesse caso, o que chovem são oportunidades, e isso a gente sabe que, né, não acontece. Então, que é que vão chover? Oportunidades. Sujeito oportunidades, por isso o verbo deveria estar no plural. Porque é exatamente essa regra sobre a qual nós falamos, né? É o verbo chover usado no sentido conotativo. Ok? Vocês são bem peculiares. Sem problemas. Algum filme onde choveram sapos? Choveram sapos? Choveram sapos de verdade. Mas aí também é conotativo, né? Porque sapos não chovem, né? Não, mas é que choveram. Magnífico. Tá, mas não existe sapo que chove. Vocês estão me abusando hoje. Mas tem situações em que, por causa de pragas, sei lá o que, chovem coisas estranhas. Tá da Bíblia, que absorveu o grilo. Tá, mas mas vai pro plural, mesmo assim, tá? Porque, digamos assim, é um fenômeno da natureza anormal, podemos classificar assim, né? Isso aí. Mesmo que eles realmente chovam, né, a gente usaria o verbo no plural. Porque não é o fenômeno em si, é algo diferente que está acontecendo, né? É considerado sentido conotativo. Boa. Me avisem onde é que chovem sapos, que eu não vou pra lá. Né? Deus me livre. Tá, oba, exercício agora. Que delícia. Deixa eu ver que horas são. Tá, então quer dizer que nós temos 5 minutos. Que legal! Vamos fazer, olha só, vou fazer uma proposta para vocês. Até a letra D, tá? Daí a gente chega a um acordo. A gente faz até a letra D e o resto fica de tema de casa para amanhã. Tá, eu já quero avisar o seguinte, gente. Aquela letra E vocês podiam pular. Deixem aquela letra E para nós juntos amanhã, tá? A letra E de escola, tá? Pula. Senão vocês vão
me odiar para sempre. Então vamos fazer até a letra D. Sublinhe e classifique sujeito às orações abaixo. Letra A. Um profundo exame das contas dos administradores revelou irregularidades. Perguntarei para o verbo. Quem é que revelou irregularidades? Um profundo exame das contas dos administradores. Coloquei um sujeitão assim, né, só para a gente observar que, apesar de termos várias palavras, existe apenas um núcleozinho, né? Qual é o núcleo desse sujeito? Exame, perfeito. Tá, então olha só, tem que sublinhar um profundo exame das contas dos administradores. Tudo isso é o sujeito, tá? O núcleo do sujeito é a palavra exame. Vamos confirmar. O verbo está falando sobre revelar, revelou. Quem é que revelou irregularidades? Foi o exame, né? Tá bom. Letra B. Mantiveram-se as orientações iniciais. Gente, vou perguntar diferente. Este se aí é uma partícula passivadora ou um índice de indeterminação do sujeito? Partícula passivadora, perfeito. Dizer mantiveram-se as orientações iniciais é o mesmo que dizer as orientações iniciais foram mantidas. Que é que foram mantidas? As orientações iniciais. Tudo isso aí é o sujeito. As orientações iniciais, o núcleo orientações. O C é uma PA, né? Partícula apassivadora. Não percam a oportunidade de anotar isso. Orientações é o núcleo. Repetindo. As orientações iniciais, sujeito simples. Orientações, núcleo do sujeito. C, partícula passivadora. Então tá. Letra C. Amanhã avisaremos aos primeiros colocados os resultados das provas. Pela conjugação do verbo ali, a gente consegue saber qual é o pronome correspondente. O pronome correspondente é nós. Então, vamos fazer aquele comentário sobre o ex oculto, tá? Isso aqui é o que nós classificaríamos antes como sujeito oculto. Agora classificamos como sujeito simples. Gente, os concursos não têm cobrado diretamente essa classificação, tá? Então isso é uma informação secundária. O que é que realmente interessa? Perceber que o sujeito correspondente ao verbo avisaremos é o pronome nós. Ponto, tá? Mas, né, só para fechar o assunto. Se eu disser cheguei, chegaste, chegou, chegamos ou chegastes, em todos esses casos aqui, gente, não aparecendo o pronome, nós classificaremos como sujeito simples, tá? O que a gente classificava como sujeito oculto. Ocorre o seguinte, existem alguns gramáticos que ainda defendem essa classificação de sujeito oculto, mas a maioria não. Por quê? Pensem bem assim, ó, faz muita diferença em termos de informação, em termos de sentido. Dizer cheguei ou eu cheguei? Se eu falar cheguei, o que aconteceu? E se eu disser eu cheguei, mudou alguma coisa? Não. Então os gramáticos pensaram em simplificar isso. Eles acharam meio abobado essa história de se aparece o pronome, tem uma classificação. Se não aparece o pronome, tem outra, né? Então, modernamente, não são mais chamados ocultos. Tinha a classificação do sujeito elíptico também, vocês devem ter ouvido isso, ou sujeito desinencial também, né? É tudo a mesma coisa e que virou sujeito simples para 99% dos gramáticos, tá? Agora, atenção. E se a frase for chegaram? Isso não mudou. Sujeito indeterminado. Ok? Então, só mesmo simples, a gente tem que ter vai ser o pronome nós. O que a gente pode fazer então? Lá na letra C, vocês podem colocar sujeito simples e o pronome nós entre parênteses. O núcleo, né, é um tipo particular de sujeito simples. Se não apareceu o sujeito propriamente dito, subentende-se que o núcleo seja o mesmo. Como ficaria essa frase aí na ordem direta? Nós avisaremos o quê? Os resultados das provas a quem
aos primeiros colocados quando? Amanhã. Tá. Letra D. Talvez ainda haja ingressos para o show. Sujeito inexistente. Por quê? Verbo haver com sentido de existir, ocorrer ou acontecer. Observem que o verbo está no singular. Sujeito inexistente. Muito bem, gente. Sintam-se livres de mim por hoje. Amanhã tem mais.